convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versos 14, por favor. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. A igreja repita comigo: foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Versos 15: enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Repita comigo: observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou no seu coração. Dá uma pulada para o versículo 20. Versículo 20: voltando Davi para a sua casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando um manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Fala glória a Deus. Perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, e quando me designou soberano sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante o Senhor eu celebrei. Fala glória a Deus. 22: e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Verso 23: até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Feche seus olhos e vamos entrar na presença do Eterno. Pai amado, Pai santo, Pai querido, é notável, Senhor, meu Deus, o meu nervosismo, Senhor, perante a Tua presença. É como se eu tivesse a primeira vez, Senhor, ministrando, Senhor, na Tua presença. Me use como um vaso de honra, Senhor, mas me ajude a ministrar a Tua palavra. Traga a revelação dessa palavra ao Teu povo, que essa palavra tenha um poder de curar, o poder de libertar, de quebrar as cadeias, de abrir as fontes, Senhor, de tirar as pedras dos nossos caminhos, meu Deus. Meu Deus, que essa possa ser uma palavra de força, uma palavra que traz chaves, Senhor, para abrir as portas que estão fechadas, mas que hoje a Tua igreja seja glorificada em nome de Jesus. Irmãos, aqui nós percebemos uma coisa. Antes de eu começar a falar, eu dei um tema para essa palavra, eu dei um tema para ela. O tema dessa palavra hoje é: não deixe a sua carga emocional contaminar a tua vida espiritual. Repita comigo: não deixe a carga emocional contaminar a sua vida espiritual. Aqui nós percebemos que o rei Davi, ele está dançando e louvando a Deus com todas as suas forças. E quando a Bíblia fala que ele estava louvando a Deus com todas as suas forças, é porque Davi estava além da adoração. Davi estava além de um verdadeiro adorador. Davi não queria saber quem estava olhando para ele. Davi não estava se importando quem estava olhando de rabo de olho para ele. Davi não queria saber de ninguém. Tudo que Davi queria, sabe o que era? Era adorar a Deus com todas as suas forças. Porque essa ocasião era de celebração. Essa ocasião era um momento de adoração. Por que eu falo isso? E por que Davi está tão feliz e louvando ao Senhor? Quantos gostam de louvar o Senhor com todas as suas forças? Davi está adorando o Senhor com todas as suas forças,
porque ele conseguiu trazer de volta a arca da aliança, a arca da aliança para a sua cidade, a cidade de Davi. Davi, no dia que ele assumiu o trono, no dia que ele assumiu a cidade, assumiu o povo de Israel, Davi foi em busca da arca da aliança. Davi não queria governar o povo sem a presença de Deus. Davi não queria levantar uma cidade sem a presença de Deus. Tudo aquilo que o homem levanta sem a presença de Deus, pode ter certeza, vai cair. Porque o que mantém de pé as coisas que nós construímos, que nós desbravamos, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então Davi tem um porquê que ele está adorando a Deus com todas as suas forças. Porque essa arca, para quem não sabe, a arca da aliança, ela representava a Shekinah de Deus. O que é a Shekinah? A Shekinah significa a presença de Deus. Davi conseguiu recuperar a arca que estava perdida há 20 anos. Fala, 20 anos. A arca era a voz de Deus. Tinha 20 anos que o povo não ouvia a voz de Deus. Fala, misericórdia. A arca representava a presença de Deus. Tinha 20 anos que o povo não tinha mais a presença de Deus. Se você for ler 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que lá no capítulo 2 diz: e a presença de Deus naqueles tempos de Eli era rara. Eu declaro aqui em nome de Jesus, você nunca vai faltar a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Nunca. Davi está feliz, está dançando com todas as suas forças, porque ele recuperou uma arca que estava sendo perdida. E ela se perdeu na época do sumo sacerdote chamado Eli. Eli perdeu a arca, porque a arca estava na responsabilidade da igreja de Eli. Eli tinha 2 filhos, você sabe o nome deles? Finéas e o que o outro? Quem lembra? Finéas e Ófnis. Fala, Finéas e Ófni. Esses 2 filhos de Eli eram sacerdotes. Eli era um sumo sacerdote. E para que serviu o sacerdote? Para auxiliar o sumo sacerdote. Mas a Bíblia conta que esses 2 filhos de Eli, eles eram prostitutos, eles roubavam o povo da igreja. A Bíblia conta a história que Finéas se deitava com mulher que ficava na porta da igreja. Se deitava, ele traía a sua própria cama. Enquanto isso, Ofinias, ele criticava as ofertas que o povo trazia perante o Senhor. Tipo assim, as pessoas traziam um cordeiro, ele botava defeito no cordeiro daquela pessoa para sacrificar para o Senhor. Ele tinha outros cordeiros, que ele trocava aquele cordeiro daquela pessoa, colocava defeito, e dava um dele para aquela pessoa, e aquela pessoa voltava uma ponta, tipo um cambalache. Quem está me entendendo o que eu quero dizer? E essa arca foi perdida nos dias desse sacerdote e sumo sacerdote, porque o pai não corrigiu os seus filhos. Deixa eu te falar aqui uma coisa, pais, escuta o que eu vou falar para vocês em nome de Jesus Cristo. Eu também sou pai. A Bíblia diz: pais, ensinar os teus filhos o caminho que devem andar os teus filhos, para que mais tarde, vocês pais, não se envergonhem dos seus filhos. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. É o nosso dever como pai, nós ensinar os nossos filhos. Eu quero ver um amém. Mas se um dia os nossos filhos se desviar, a culpa também não é nossa não, porque o ensinar é a nossa obrigação, mas o decidir é dos nossos filhos. Quem está me entendendo? Um belo dia, Israel vai para a peleja e manda chamar a arca, porque ninguém ia para a guerra sem a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus estava à frente do exército do povo de Deus, o povo de Deus vencia a batalha, saber disso? Podia vir qualquer um, mas a arma mais poderosa de Israel era a arca da aliança, a Shekinah, a presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, você não está sozinho nessa batalha. Eu te escondo você de trás da presença de Deus, em nome de Jesus. Antes o teu inimigo te encontrar, vai encontrar primeiro a presença de Deus está na tua vida.
Me perdoe por estar falando tão rápido, que o meu tempo é muito curto e eu gosto de ler muito a Bíblia. Só que aconteceu com a Arca da Aliança nessa peleja? A Bíblia fala que a arca foi perdida. A arca foi perdida. Eles perderam a arca porque Deus não estava mais na arca, porque eles não respeitaram a arca, eles não respeitaram a presença de Deus. A Bíblia nos revela que os filisteus levaram essa arca, só para onde? Para uma cidade chamada Ebeneze. Lá colocar diante dos seus deuses, Deus Dragon, que era os deuses dos filisteus. Mas Deus quebrou as pernas dos deuses dos filisteus, quero ouvir um amém. De lá, essa arca andou por 5 cidades dos filisteus. Mas aonde a arca passava, não trazia bênção para os filisteus, trazia maldição. A Bíblia nos revela que aquela arca trouxe tumores a todo o povo daquela cidade por onde a arca passava. Porque a arca de Deus não tinha aliança com o pecado. A arca de Deus não tinha aliança com o circunciso. A arca de Deus trazia bênção para aqueles que realmente adoravam e respeitavam ela. E um belo dia os filisteus tiveram a coragem de fazer, sabe o quê? Vamos tirar essa arca aqui das nossas vidas, vamos mandar de volta para os territórios de Jerusalém, para onde nós tiramos das mãos do povo de Deus. E a arca volta para onde? Para o povo de Deus. E vai parar na casa de quem? Fala, Abinadab. Sabe quem era Abinadab? Um levita, um crente frio, um crente congelado, um homem sem a presença de Deus. A Bíblia fala que Abinadab ficou com a arca durante 20 anos. Quantos anos ficou a arca de Deus na casa de Abinadab? Davi soube que a arca estava lá. Então Davi pegou sua coroa, pegou seu manto real e foi atrás da casa de Abinadab. Chega na casa de Abinadab, ele pega a arca, coloca no carroção. Mas no meio do caminho, uma eira chamada eira de Nacon, fala Nacon. A eira de Nacon, a palavra Nacon significa plano. E a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E o tal de Uzá, irmão de Aior, segurou na arca da aliança. E a Bíblia fala que a adoração dele não era compatível à adoração que estava na presença da arca. E ele explodiu, ele foi fulminado ali naquele momento. Por quê? Porque talvez Uzá estava acostumado, porque a arca estava na casa dele, então ele se acostumou com a arca, mas não tinha costume de adorar a Deus. Às vezes nós acostumamos com a igreja, mas às vezes a gente não acostuma cultuar a Deus. E Uzá morreu na presença de Deus. Então Davi quis trazer a arca para onde? Para a sua cidade. Davi, a Bíblia fala, se você for ler um capítulo adiante, fala que Davi sentiu tristeza e se arrependeu de trazer a arca. Fala misericórdia. Na eira de Nacon, tinha uma casa de um homem, de uma família humilde, pobre, chamado, sabe o quê? Obed-edom, fala Obed-edom. Obed-edom era um simples camponês, um homem simples, pobre. Davi olhou para aquela casa, aquela tapera, aquela casinha de barro, lá no canto da colina, falou assim, vamos deixar essa arca aqui. Eu não vou levar essa arca para minha cidade de jeito nenhum não. Porque se ela fez um estrago na cidade dos filisteus, agora matou o rapaz aqui, se eu levar essa arca para a cidade, o que vai acontecer na cidade, gente? É maldição. Davi não sabia como adorar a Deus. Estava adorando da maneira errada. Você não vem para o culto para adorar a Deus, você já tem de ser um adorador antes de vir para o culto, em nome de Jesus. Deixou a arca da aliança na casa de quem? De Obed-edom. E Obed-edom fez questão de colocar onde? No meio da sala, fala, no meio da sala. Não botou no fundinho do quintal não, a presença de Deus não. Não botou pertinho do quarto, não botou num cantinho da parede não. Coloca no meio da casa. Porque toda vez que meus filhos passar aqui, a casa é pobre, é simples, mas todos nós vamos ter de respeitar a presença de Deus. Nós passamos para lá e para cá, mas nós se curvamos na presença de Deus. A Bíblia fala que Davi soube que a casa de Obed-edom, a arca ficou lá 3 meses. Tanto Obed-edom como a sua casa prosperava. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, a arca de Deus, a presença de Deus vai fazer tu e a tua casa prosperar em nome de Jesus. Davi soube, então Davi entendeu, eu estava trazendo a presença, a adoração a Deus errado. A motivação era boa, mas os modos estavam errados. Quem está me compreendendo aqui? Então ele vai na casa de quem?
na casa de Obed-edom e traz a arca da maneira certa. Da outra vez ele foi buscar com a sua coroa real, da outra vez ele foi buscar com suas vestes reais, mas dessa vez a Bíblia fala que ele colocou, Zezé, sabe o que? Ele colocou um linho fino, uma roupa fina. Segundo os estudos dizem que a roupa dele era tão fina que até suas partes íntimas parecia, de tão fino que era. Mas Davi não estava importando nada disso. Davi falou, sabe o quê? Eu não quero entrar com as vestes reais, eu não quero entrar com a coroa real. Hoje eu vou entrar como servo, hoje eu vou entrar nessa cidade como adorador. O único rei aqui é ele pode entrar. Eu vou entrar dançando e louvando a Deus. Fala para o seu irmão, meu irmão, vamos preservar a nossa vida espiritual, para que a carga emocional não contamine a nossa adoração. Quem está me entendendo aqui? Terminei a introdução, agora eu entro na palavra. A Bíblia fala que Mical, quem é Mical? A primeira princesa de Israel, filha do primeiro rei de Israel, chamado quem? Saul. A Bíblia fala que Mical criticou o gesto de Davi. Por que Mical criticou? Ela não compreendeu aquele momento espiritual na vida de Davi, que ele estava dançando com todas as forças perante o Senhor. Já viu aquelas pessoas que chegam do trabalho, dá o duro, Quem está entendendo? E você sabe que só tem crítica. Às vezes você está na igreja, pessoas te criticam. A Bíblia fala que ela criticou o gesto de adorar, a gesto de adoração de Davi. Por que ela fez isso, igreja? Será que era uma mulher chata? Você conhece mulher chata? Será que era uma mulher crua, crítica, sem sal, sem vida? Ou ela não amava Davi? Porque ela não podia amar Davi. Quando a mulher não ama, trata o homem de qualquer jeito. Será que ela não amava Davi? Mas eu descobri que Mical nunca foi assim. Essa mulher chata, essa mulher crítica, essa mulher crua. Mical, antes de ela tornar essa pessoa, ela foi uma mulher muito maravilhosa. Ela foi humilde, ela foi bondosa, ela foi uma grande mulher. Mas a carga espiritual dela contaminou sua vida espiritual. E isso não vai acontecer com você nessa noite e nem na sua vida, nunca, em nome de Jesus Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, só um pouquinho, nós voltamos um pouco para trás, uns 10 anos para trás, você vai ver que Mical amava Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 19, por favor. 1 Samuel 18, versículo 19. Diz assim: e por isso, quando chegou a época de Merabe, filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, versículo 20, para você entender. Mical, outra filha de Saul, amava Davi. Então você percebe que antes dela se tornar essa pessoa, ela amava Davi, sim ou não? E diz assim, e quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: isso é Saul, eu darei a ele para que darei para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem o quê? Uma segunda oportunidade para se tornar o meu genro. Olha só que loucura. Merabe, vamos falar de Merabe. Sabe quem foi Merabe? Merabe foi aquela mulher que ele conquistou no duelo com aquele gigante Golias. No duelo, Davi ganhou dele. E quem ganhasse do gigante, casava com a filha do rei. Mas Saul foi tão maldoso, e em vez de dar Merabe para ele deu para outro homem casar. Sabe por quê? Porque Saul não aguentava. Que o povo de Israel estava aplaudindo, sabe quem? O sucesso de quem? Do menino pobre, daquele menino chamado o quê?
Davi era humilde, mas estava cheio de Deus. Podia ser pobre, mas estava cheio da adoração ao Senhor. Não era quase ninguém, não tinha nome real, mas tinha Deus no seu coração. E para sacanear ele, pega Merabe e dá para outro homem. Mas louvado seja o Senhor, porque no versículo 20 diz assim: mas a outra filha de Saul amava Davi. Fala, amava Davi. Mical. O primeiro amor da vida de Mical foi Davi. E Davi foi o primeiro amor da vida de Mical. Mas o pai já está agindo de maldade. Então eu vou dar Mical para ele, para que ela sirva de quê? De tropeço, de armadilha, para que eu possa morrer pela mão dos filisteus. Sabe o que Saul faz? Ele não acredita no amor que a filha tem pelo rapaz. Ele fala para Davi: ó, tu é pobre, você não tem como pagar o dote, não vou te pedir muita coisa não, faz assim, me dá 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios de filisteu, ele matou um, então faltava 99, sim ou não, gente? Talvez que aquele nem se contou. Quantos gigantes ele teve de matar, a igreja? Fala 100. A Bíblia fala que ele amava tanto essa Mical, que ele não trouxe 100 não, ele trouxe foi 200. Quando o homem realmente ama a mulher, qualquer desafio é pouco. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ele casar com alguém que ele não ama. Casamento não ficou para crianças, casamento ficou para quem é adulto. Vamos continuar, igreja, vamos continuar, meu tempo é muito curto. Vamos continuar. Então aqui a Bíblia fala que ela amava Davi. Teve um momento que essa mulher que está tão amarga, tão crua, lá atrás, quando ela era uma boa pessoa, maravilhosa, cheia de Deus, ela protegeu Davi, sabia disso? Davi só estava vivo por causa dessa mulher. Abre comigo, eu gosto de ler Bíblia, tá bom, pessoal? Vamos lá. 19, 1 Samuel 19, 1 Samuel 19, versículo 11, por favor, por gentileza. 1 Samuel 19, versículo 11, diz assim: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Misericórdia. Olha aqui a Mical entrando. Mas Mical, a mulher de Davi, alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará o quê? Morto. Então Mical fez descer Davi pela janela e ele fugiu. Essa mulher que é tão amarga hoje e tão crua, que não entende o momento de Davi, o momento da adoração de Davi, essa mulher salvou a vida dele. Quem está me entendendo? Nós precisamos tomar cuidado, porque eu conheço muitos crentes que entram na igreja amando a igreja, entram na igreja adorando a Deus, sim ou não é? Entra aí na igreja com vontade de pregar a palavra, mas passa um tempo que depois ela não aguenta mais falar do pastor dela, ela não aguenta mais falar de Sara, nossa terra, não aguenta mais falar de meta, não aguenta mais falar de celebrações, não aguenta mais falar daquilo. Meu irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa e presta muita atenção: você não era assim. A tua carga emocional está contaminando a tua vida de adoração. Mical não era assim. E por que então que a mulher que um dia compreendeu e participou dos planos de Deus e preservou a vida de Davi, está agindo severamente assim? Tem coisa que a gente não entende, é verdade ou não é? Eu já vi muitos pregadores criticando Mical, mas hoje vou puxar a sardinha ou o fogo para Mical, porque ela não era assim. Mical não nasceu dessa forma, eu quero ver, amém? Poderíamos dizer que talvez Mical ela não compreendeu a motivação de Davi naquele momento, concordo. Ou que ela não se preocupou com a imagem do rei no momento espiritual da nação, também concordo. Talvez ela teve ciúme das servas, é verdade ou não é? Qual marido que não tem um ciúme da sua esposa? Eu tenho. Assim que eu me casei, aconteceu uma coisa engraçada, mas eu me dei mal, nessa eu me ferrei. Casado, novo convertido, barriga verde,
Um dia minha esposa, ela trabalha de plantão, ela é enfermeira. E um belo dia, eu de manhã, primeiro, ela chega 8 horas. Só chegou nesse dia 10 horas da manhã. Eu já fiquei de segunda com ela. Por que demorou? Abri a geladeira. Quando eu abro a geladeira, tem um bolo com desenho de coração. Eu falei, opa, olha aí. Já gritei lá com a porta aberta da geladeira na minha cara e gritei, Ana Paula, que negócio é esse? Quem foi que te deu esse bolo com um coraçãozinho desenhado? Não, esse bolo é meu. Eu sei que é teu. Eu quero saber quem foi que te deu. Eu até engrossei a voz para dar uma pressão maior. Eu falei, ué, tá ficando doido? Hoje é meu aniversário, você se esqueceu? Se fosse por ciúmes, vamos dar o direito dela ser ser humano, amém, igreja? Mas não foi ciúmes que tornou aquela mulher desse jeito. Depois da fuga de Davi, Mical foi dada como esposa para outro homem. Os traumas familiares entrou no coração dela, arrebentando toda a estrutura que ela tinha. Ela não teve capacidade de perdoar o seu pai, porque o pai dela só usou ela como isca. Quem está me entendendo aqui? Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 44. Talvez eu estou mentindo, vamos confirmar. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 25, 44 diz assim: Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Patiel, filho de Elaí. Ou seja, igreja, então ela está frustrada, porque talvez está sendo usada. Quem está me compreendendo isso aqui? Ela está sendo usada pelo pai. O pai não se importa com ela. Quando ela casou com Davi, ela amava Davi, mas quando ela viu o pai pedindo, sem prepúcios, que corria em risco a vida de Davi e morrer, é como se ela falasse assim: pai, se o meu marido morrer, eu vou morrer junto com ele, porque eu amo esse homem. O pai dela disse: sabe o quê? Eu não me importo com o que você sente por ele, eu quero ele morto. Não estava nem para a filha. Ela não teve capacidade de perdoar o pai, porque acumulou aquilo dentro dela. Quantas vezes ela viu o seu genro fugindo do seu sogro? Davi tinha de fugir de Saul todos os dias da sua vida. Aquela passagem bíblica, ela desceu ele pela janela. Foi a última vez que ele viu o grande amor da sua vida. Foi a última vez que ela viu a paixão da sua vida. E quando Davi foi embora, ela foi dada em casamento a um homem chamado Patiel. Ou seja, ela nem amava esse homem. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas tinha de ficar com ele, porque o pai não se importava com o sentimento dela. Vai ficar com esse e acabou. Então ela começou a juntar aquilo dentro dela. É difícil perdoar um pai desse jeito. E depois disso tudo, o pai não se reconcilia com a filha, nem a filha quer se reconciliar com o pai. Eu tenho uma frase da bispa Lúcia que eu vou carregar na minha vida por toda a minha vida. É uma frase dela que diz assim: quer ser feliz por um instante? Se vingue. Mas quer ser feliz para sempre? Perdoe. E por essa razão, podemos saber que Mical foi uma pessoa que carregava profundas feridas, porque ela foi usada como isca pelo seu pai contra Davi. Fala para o seu irmão: meu irmão, eu sei que você nunca vai se tornar uma pessoa assim, em nome de Jesus. Agora presta atenção. Quando Davi foi embora, se passa 10 anos, fala comigo, 10 anos. 10 anos, ela está casada com outro homem. Davi soube que ela estava casada com outro homem. E por que Davi não foi atrás dela? Sabe por que não podia? Porque quem estava atrás de Davi não era qualquer autoridade não, era apenas o rei de Israel. E não era só um homem que estava atrás dele não, era o exército todo estava atrás de quem? De Davi, durante 10 anos.
Não tinha como. Se ele fosse, os dois podiam morrer. Então 10 anos se passaram. Davi se tornou um homem das cavernas, porque só vivia nas cavernas. Quem está me entendendo aqui? Davi, para escapar do pai dela, se tornou um homem do deserto, porque para salvar sua vida, muitas vezes tinha ido para o deserto. Davi se tornou um forasteiro. Enquanto isso, Davi, com profunda tristeza eu posso falar isso, Davi foi próximo em muitas áreas da sua vida, mas Davi não foi próximo na sua área emocional, nos seus relacionamentos, sabia disso? Davi não foi, porque a Bíblia não relata que Davi teve 5 esposas, fala 5 esposas, mas a maioria das esposas que ele ficou por dó, por pena ou por misericórdia, e posso provar isso na Bíblia. Tem uma mulher chamada Abigail, casado com Nabal. Nabal, para quem não sabe, era um homem duro, que batia em Abigail, machucava Abigail, não respeitava Abigail. Mas um dia, Davi manda um recado para Nabal, dizendo: me dê um pouco de comida para mim e os meus soldados. Nabal falou: sabe por quê? Quem é este que me pede comida? Quem é Davi? Ora, quem é Davi? É Davi que estava protegendo as tuas cabras, teus bois, as tuas cevadas, a tua plantação. Davi só está querendo o quê? Me ajude, porque eu também te ajudo. Sim ou não? A Bíblia fala que Davi ficou tanto irado com Nabal, tão irado, que ele pegou seu exército e foi na direção da casa de Nabal. E na direção da casa de Nabal, Abigail, mulher de Nabal, pegou um jumento, botou comida na cangaia do jumento, foi na direção de Davi e disse: ô meu rei, não mate o meu marido, nem a mim, nem meus filhos, e nem meu povo. Nabal é um homem tolo, é um homem grosso. Um dia você vai ser rei. Não quero que o sangue de um tolo esteja na mão de um rei maravilhoso como você. Davi desapia do cavalo, olha para os olhos de Abigail e falou: ó mulher, louvado seja o Eterno, porque hoje tu livrou a minha mão desse sangue justo, porque eu ia matar Nabal, mas por causa de ti, tu e a tua família estão perdoados. Sabe o que acontece com Nabal? Nabal morre engasgado num banquete. Davi soube que Nabal estava morto, porque morreu engasgado. Deus castigou, negou comida e morreu engasgado. Davi falou: cadê Abigail? Não vou desamparar ela, traga ela para ser minha esposa. Então durante esses 10 anos Davi teve o que, gente? Outras esposas. Vocês estão me compreendendo? Teve. Mas um dia Davi se torna rei. No dia que ele se torna rei, ele faz 2 coisas. Primeiro, trazer a arca de Deus. Mas antes de trazer a arca de Deus, ele mandou um soldado, um general chamado Abner. Disse: Davi, eu quero entrar no teu exército. Já fui general de Saul, mas eu vejo que Deus é contigo. A Bíblia fala que ele olhou, sabe para quem? Olhou para Abner e disse: só com uma condição, traga minha mulher de volta, com quem eu casei e matei 100 filisteus. E ela vem, a benção bate na porta de quem? Na porta de Mical. Só que ela não estava bem emocional para receber as bênçãos, porque carregava mágoa. E quando ela vai para o palácio, ela achava que era a única princesa, mas ela não era a única princesa. Dentro daquele palácio tinha quantas mulheres? 5. Mas não tinha a mulher que ele amava. Ele mandou buscar quem? A verdadeira mulher, sua verdadeira esposa, que era Mical. Ela não soube perdoar. Então a carga emocional do pai, com um momento que ela não soube entender durante esses 10 anos, contaminou o coração dela. Aqui para nós, as pessoas que mais machucam a gente são as pessoas que estão perto da gente. É verdade ou não é? Ela não se tratou, ela não teve coragem de se tratar, de procurar ajuda. Ela não quis perdoar e nem perdoar Davi. Por isso ela fala: tu é um vadio, ou dançando ou não dançando, ou na igreja ou fora da igreja. Para mim tu não passa de um vadio, de um vagabundo, de alguém sem valor. Mas ela nunca foi assim. Agora escute o que eu vou falar para você. A posição errada nos traumas emocionais não tratado, ou mal resolvido, pode nos trazer cegueira espirituais. Tudo isso sempre nos leva a uma posição errada, um lugar diferente daquele que o Senhor tem para nossas vidas. O povo inteiro estava na festa e Mical estava olhando pela janela. Fala para o seu irmão: meu irmão,
Saia da janela. Você não foi feito para ser um espectador, você foi feito para ser um adorador. No verso 16 mostra que ela só foi ao encontro dele só para criticar, para acabar com ele. Mical assumiu uma posição de espectadora. Da janela ela observava o povo se alegrando na presença de Deus, em vez de se juntar a ele para adorar. Escute o que eu vou falar para vocês para terminar minha palavra. Quando você vê alguém fria dentro da igreja, que não adora mais a Deus, que só critica os irmãozinhos, faz uma coisa: não critica essa pessoa não, deixa ela quieta, amém, gente? Sabe por quê? Por trás dessa pessoa que está fria hoje, existe uma história de trauma na vida dela, sabia disso? Tem algo que está frustrando a vida dela, por isso ela não consegue adorar mais a Deus. Em vez de você criticar essa pessoa, ore pela vida dela, porque a vida dela está muito ruim. Eu não quero que a tua vida se torne como a dela, porque hoje nós estamos de pé, amanhã a gente não sabe quem está de pé. A Bíblia fala: a quem está de pé, toma cuidado para que amanhã não caia. Não critique até o seu próximo. Ela estava olhando pela janela, em vez de ela passar pela porta. Eu estou aqui para te falar que hoje ainda dá tempo de Deus te perdoar, de você tratar os seus traumas em nome de Jesus. Passe pela porta. Deus está te esperando na porta. Não importa o que fizeram com você, mas libere hoje em nome de Jesus, porque Mical representa a igreja hoje, ferida, machucada, mas mesmo assim nunca vai deixar de ser a princesa e a noiva de Cristo. Meu tempo se esgotou. Feche seus olhos. Ela não conseguiu trazer a essência da adoração. Ela não conseguiu trazer a essência da adoração. Ela perdeu a essência da presença de Deus. E Deus está me falando que existem muitas pessoas aqui que têm traumas familiares. Talvez você soube de coisas que isso tirou a tua força. Talvez você deu ouvido a outras pessoas e isso tem minado a tua fé. Mas o Senhor está aqui. Talvez você já tenha visto ou conhecido pessoas que assumiram essa posição de espectadores. Até mesmo durante os momentos de adoração ao Senhor. Não julgue. Existe alguém com aparência que carrega marca de traumas. Ainda é tempo para Deus perdoar e te curar. Saia da janela, a porta está logo ali. Venha adorar o Senhor. Feche seus olhos, igreja, todos vocês.